Começa aqui um especial ETV no dia em que não houve qualquer acordo no Eurogrupo entre a Grécia e os parceiros europeus. A Grécia quer saber em que medidas é que a Europa vai flexibilizar um eventual programa, outro programa à Grécia. Já a Europa diz que não discute flexibilização antes da Grécia pedir e formalizar um pedido de extensão do atual programa. O Eurogrupo deu até sexta-feira à Grécia para decidir se quer ou não a extensão do programa de ajustamento financeiro. Dijsselbloem garantiu que os contactos com Atenas vão continuar durante a semana, mas que o novo programa será tão exigente como o que está agora em vigor. A bola está do lado da Grécia. Yes, there is flexibility in the program, and we are open to discuss replacing measures, but not by taking unilateral actions. A request should come with the commitment not to roll back any measures unless agreed with the institutions and unless fully funded. A request should come with an unequivocal commitment from Greece to honour all its financial obligations to its creditors and, of course, to assure stability in the financial sector. And on this basis, we have said we stand ready to continue our discussions. It is up to the Greek authorities now to decide whether they would want such an extension, whether they would take up the offer to look for the flexibility within the programme. E Pierre Moscovici defendeu que os gregos não têm alternativa, têm de pedir a extensão do programa de ajustamento financeiro. O Comissário Europeu para os Assuntos Económicos disse ainda que no entendimento é preciso usar a lógica em vez de ideologias. We absolutely need, that's something essential, the request for the extension of the program, because without that we cannot start the whole process. If there is a request from the Greek government, and I think that it is likely possible, then there is possibility to examine the flexibility and we will have time to discuss substance. But we must be logical there, not ideological. And that's the way I think we can find a solution, and the only way. Para a Grécia, o programa do Fundo Monetário Internacional não termina no final do mês, mas apenas em março de 2016. Ainda assim, na conferência de imprensa no final da reunião do Eurogrupo, Christine Lagarde disse que o pagamento da próxima tranche do FMI depende da Grécia continuar a cumprir com os compromissos assumidos no atual programa. Our situation is different in the sense that we have a program that is underway and that is due to expire in March 2016. So we don't have an expiry date coming up on February the 28th. And if we analyse the situation as it is, a review is due, is actually overdue, had been suspended pending the election process, but should be resumed shortly. If an extension is sought by the Greek authorities from the Eurogroup and addressed with a commitment to continue to consider the current programme, then we continue to work together and we will address the review process in due course and establish whether or not a large party, all the commitments that were made have actually been implemented and realised. If that was not the case, and of course the review doesn't happen in 2 days, it's going to take place over the course of several weeks, if not a month. If the conclusion is that it is not the case, then disbursement, at least from our perspective, IMF, cannot occur. Daqui a pouco mostramos também as reações do lado da Grécia, com a Varoufakis a dizer que estava preparado para assinar o programa de manhã, à tarde e à noite, não fosse a Europa ter sido vaga quando se compromete com o conceito de flexibilização. Olhamos para o desfecho deste Eurogrupo e os próximos passos com a ajuda de José Poças Esteves, Lívia Franco e também Edmundo Alves. Muito boa noite a todos. Lívia Franco, começava por si. Foi um Eurogrupo que acaba sem que haja um acordo, com uma Europa, eventualmente com o seu discurso mais cerrado desde que começou esta negociação, a dizer que a bola está do lado da Grécia e que ou pedem extensão do programa ou então não há mais negociações para ninguém. Já estava à espera?
Já estava à espera que fosse o desfecho desta primeira ronda de negociações. Agora gostava de dizer uma coisa, Alexandra. A Grécia faz parte da Europa, portanto não é, no fundo, a Europa versus a Grécia, não é? É, de facto, uma negociação intra-europeia e, portanto, intra os 28. Eu acho que sim, eu acho que era expectável esta primeira ronda corresse deste modo, no sentido em que qualquer processo negocial começa sempre numa lógica de maximização das posições. E aquilo que depois vai acontecer, normalmente, ao longo do processo, é, obviamente, a negociação, no fundo, de um compromisso que esperamos ele seja possível. Eu não estou a dizer que ele será absolutamente possível, mas estou a dizer que o processo negocial faz parte, digamos, da metodologia do processo negocial, de facto, as partes começarem nas suas posições, enfim, mais maximizadas, não é? E, portanto, o que se viu foi isto, foi a Europa dizer que, antes de mais, quer que a Grécia continue a aceitar este programa e depois vamos flexibilizar aqui a aplicação do programa, e temos a parte grega, no fundo, a dizer, mas nós já não queremos este programa, nós queremos discutir com a União Europeia, não é? E com os restantes parceiros, queremos discutir, de facto, uma outra estratégia. E, portanto, o que nós vamos ver daqui para a frente é qual é, no fundo, a amplitude que ambos os lados têm, no sentido, obviamente, de alcançar um compromisso. Alguns ali, um meio termo. Exato. Já para assistirmos, e estávamos a ouvir a Lívia perguntar-lhe se, de facto, os últimos 3 dias, desde sexta-feira e sábado, sobretudo, foram 2 dias em que começou o trabalho técnico, em que os parceiros europeus sentaram à mesa com os técnicos da Grécia e perceber em que é que havia pontos comuns entre aquilo que era o programa de governo do Syriza e o que é que era o programa de ajustamento que está supostamente ainda a decorrer na Grécia. Será possível chegar a um entendimento aqui entre estes 2 documentos? Eu acho que sim. Muito honestamente, acho que sim. Eu, quando olho e penso das posições técnicas, repito, de um lado e do outro, as diferenças não são tão grandes como isso. Porque os gregos não estão a pedir nada do outro mundo e a Europa não está a exigir nada do outro mundo aos gregos. Estão a exigir coisas razoáveis de um lado do outro. Tecnicamente, eu acho que o fator é o fator político que aqui está em jogo e, portanto, são questões muitas vezes de semântica, são questões de política europeia. É a Europa com medo de ceder com medo às consequências que essa assistência poderá ter e é o Syriza com medo de ceder devido à política interna que tem. Na minha opinião, e como a pessoa referiu, eu acho que mais tarde ou mais cedo se vai chegar a um acordo e, portanto, começaram por posições extremadas, mas mais tarde ou mais cedo vão chegar a um acordo. Aquilo que está a ser pedido tecnicamente não é nada do outro mundo e aquilo que está a ser exigido do outro lado tecnicamente também não é nada do outro mundo. Não é nada que não seja conciliável. Assim se consiga politicamente essa conciliação. Portanto, é mais um fator político do que um fator técnico que está em jogo. Portanto, é a política que tem que funcionar. E aí tem funcionado mal, porque toda a gente fala, toda a gente dá opinião, toda a gente toma posições prévias antes das negociações. Numa negociação destas, onde estão todos os parceiros, e são parceiros que estão a discutir, quando antes de sentarem à mesa de negociações, cada um diz qual é a sua posição, isso só dificulta depois um consenso na mesa de negociações. Obviamente, portanto, tudo isto está a ser conduzido de uma forma um pouco... Dizia que aquilo que... Um pouco rigorosa, para não usar o termo. Dizia que aquilo que está a ser pedido do lado grego não é nada do outro mundo. Só para concretizar aqui algumas coisas que eles efetivamente estão a pedir, a história das obrigações perpétuas, o indexar o pagamento dos juros das obrigações ao crescimento da ter a redução da economia. dívida. Tecnicamente, não há dúvidas que a dívida grega é impraticável. Não é possível pagar aquela dívida. Mas a Irlanda não dificultou um bocadinho a vida agora à Grécia, dizendo que se a Grécia tiver outras condições que a Irlanda também as devia ter? Esse é o problema. Lá voltamos à questão política, não é? Estamos entre parceiros e a Europa sabe, se abrir o precedente ao lado grego, tem que abrir o precedente a outros. Isto é o problema de não se ter feito a solução anterior que estava previsto de reestruturar as questões da dívida. Foi uma fase que foi ultrapassada e acabou por ser ultrapassada graças à força e à imposição que o BCE tomou em todo este processo, porque se fosse a decisão dos políticos europeus, nunca se tinha chegado a uma solução. Portanto, a política não teria resolvido o problema, foi a parte técnica, foi o BCE que impôs uma solução e acabou por resolver o problema do lado financeiro, do lado da dívida, do lado do papel do BCE como emprestador de último recurso, que era uma discussão que parecia impossível, mas que na prática acabou por acontecer. Porque tecnicamente não haveria alternativa. Tal como agora também terá que haver, e em certa medida isto até é positivo para a Europa,
porque, infelizmente, como eu tenho referido muitas vezes, a Europa tem evoluído não por uma decisão prévia e estratégica de ir neste caminho, mas por conflitos e sobressaltos e desequilíbrios que têm resolvido e têm evoluído sempre de crise em crise, vai resolvendo. Eu acho que, desta vez, quando isto acabar, nós temos o problema da flexibilidade orçamental, portanto, aquelas exigências enormes de austeridade que estão a ser feitas, eventualmente suavizadas e, portanto, maior flexibilização, que no fundo todos querem. Os franceses querem, os italianos querem, etc. É que eles vão pedir. Só os gregos é que, pela posição específica dos gregos, têm, digamos, a força política para exigir. Os franceses, a primeira coisa que fizeram, a Holanda, a primeira coisa que fez foi exatamente isso, pedir flexibilização orçamental. E a Merkel disse que não e ele calou-se. Agora vamos ver o que é que acontece aos gregos. Edmundo, muito boa noite. A Lívia há pouco dizia que chamava-me a atenção que isto não é a Europa versus a Grécia, é a Europa e a Grécia como parceiros europeus. Mas a discussão evoluiu um bocadinho nesse sentido, não evoluiu? Ou seja, de um bloco versus outro. Como disse a Lívia há pouco e muito bem, as posições são maximalizadas, ou seja, é evidente que há um interesse, porque ainda há algum tempo, de cada uma das partes esticar a corda o mais possível para tentar obter as maiores cedências da outra parte. Portanto, é por isso que, neste momento, as posições estão ainda muito extremadas, mas atendendo às consequências políticas potenciais que a não resolução desta questão pode ter, estamos obrigados todos a chegar a um acordo. Há uma lógica, de repente instalou-se na Europa uma lógica de pragmatismo. Aliás, hoje o Comissário Europeu dos Assuntos Económicos dizia que é tempo da Grécia perceber que isto é uma questão de lógica e não ideológica. E essa frase acaba por ser uma frase relevante, dado que a Europa é um projeto político e, portanto, Exato. O pragmatismo e parece pode ser estar visto aqui ao contrário. Portanto, ou seja, ele está a criticar a posição ideológica do Syriza, mas temos que nos perguntar até que ponto a posição oficial de Bruxelas também não é uma posição ideológica, não é? Portanto, não me parece que isso seja, enfim, quanto ao pragmatismo, há que ter em conta que a política tem toda uma dimensão irracional. E quando estamos a falar da Grécia, de um país que tem um percurso histórico muito peculiar, com um forte nacionalismo, que é, aliás, condição da própria criação da Grécia em 1830, não é? E da sua guerra contra os otomanos, estamos a falar de um país que tem um sentimento nacional forte e o nacionalismo é qualquer coisa de irracional, profundamente irracional, mas não menos efetivo do que as contas públicas ou que o déficit ou que das questões de financiamento. Portanto, a Europa é um projeto político e a questão neste momento assume foros políticos, como pode assumir também foros estratégicos fundamentais, se entretanto houver um deslocamento de um país tradicionalmente pró-ocidental como a Grécia para outra esfera de influência. E os russos estão ansiosos por isso, naturalmente. Lívia, passa a expressão torcer o nariz, é aquilo que o José Passos estava a dizer. Não, eu não estou a torcer o nariz, eu concordo, quer dizer, o que eu acho é, com isto que nós estamos aqui os três a dizer, não quer dizer, obviamente, que a solução encontrada vá ser fácil, porque do ponto de vista político há um jogo aqui a jogar que é complexo, não é? E, portanto, mesmo dizendo isto é uma questão política, quer dizer, ela é uma questão política, mas é uma questão política que implica ultrapassar uma série de constrangimentos e de obstáculos, nomeadamente, obviamente, constrangimentos como seja o facto de outros países da União Europeia, face a situações não iguais, mas com semelhanças, como é o caso da Irlanda ou como é o caso de Portugal, terem cumprido a chamada, enfim, a austeridade, não é? E por isso agora, no fundo, também não se podem ver penalizadas politicamente, sobretudo os governos, não é? Que vão a eleições daqui a pouco tempo, inclusive é o nosso, não é? Não se podem ver penalizados sem mais nem menos para dizer, mas afinal se calhar não é preciso tanta austeridade nem tantos sacrifícios. Razão pela qual não foi de admirar que os governos desses países, não é? Tivessem muito, enfim, perto da posição alemã e muito de acordo com a posição alemã. Esse é um constrangimento, não é? E se a Grécia conseguir, de facto, que a Europa ceda em algumas questões, em que lençóis é que isso vai deixar a direita? Vai ter muitas implicações eleitorais, não tenho dúvida nenhuma que vai ter muitas leituras eleitorais e não vai deixar os partidos de centro-direita ou centro-esquerda que têm estado no governo, nomeadamente no caso português, enfim, de centro-direita, não
vai deixar, do ponto de vista eleitoral, nada numa situação confortável. Mas há aqui outro tipo de constrangimentos também, que são os constrangimentos do ponto de vista interno, para consumo interno, portanto, deste novo governo grego, não é? Do Syriza. Quer dizer, o Syriza também se comprometeu com um programa eleitoral que, apesar de, obviamente, ter espaço de negociação com a União Europeia, não é? É um programa eleitoral que, para consumo interno, tem, de facto, uma carga ideológica muito forte, um discurso político radical e um estilo nacionalista e muito forte de corte, não é? Que também não permite, digamos, que a posição grega nas negociações, de um dia para o outro, possa ser inteiramente flexível, não é? Portanto, isto para dizer que eu acho que todos concordamos que é de interesse de todos aqueles que estão à mesa das negociações agora no Eurogrupo, obviamente, de o mais rápido possível alcançar um compromisso. Mas é verdade também que esta é uma negociação política e, como todas as negociações políticas, também não é assim tão fácil e tem muitos elementos de complexidade. E de irracionalidade, José Poças de Esteves? A mesma irracionalidade que nós estávamos a atribuir à política e alguma emoção com que os assuntos são tratados, essa pode ser uma emoção e uma irracionalidade que comprometem, de facto, uma continuidade da Grécia, essas posições extremarem. Eu acho que a grande dificuldade está exatamente aí, como eu estava a dizer. Tecnicamente, se fôssemos pela lógica... Mas acha que eles extremam até ao limite, ou seja, que vão passar para o outro lado? E outro lado, por outro lado, eu quero com isto significar a Grécia dizer assim, eu não quero estar. Eu acho que muitas vezes, apesar de... quando eu digo que é uma questão política e a questão técnica não é mais política do que técnica, não quer dizer que seja mais fácil de resolver. Provavelmente até é mais difícil de resolver, porque a questão política é mais difícil de resolver que a questão técnica. É sempre mais difícil. Concordo. O povo grego, e aí concordo diretamente com o que o mundo disse, o povo grego é um povo orgulhoso. É um povo que está desesperado. Eles estão desesperados, vê-se. A classe média desapareceu completamente. Aquilo que aconteceu à classe média, que é uma coluna vertebral da sociedade, desapareceu, está completamente desesperada. Portanto, o povo grego está desesperado. E, portanto, um povo desesperado pode fazer coisas irracionais. Inclusivamente, portanto, as últimas sondagens mostram que até há um reforço política, eleitoral concordo inteiramente com o que os meus colegas disseram, não quer dizer que seja mais fácil. É até mais difícil. Porque joga com fatores obviamente, cada um vai jogar com as suas forças, pode entrar, e pode entrar em campos completamente descontrolados. Já foi mencionado aqui, pode entrar em campos de a Grécia usar os seus próprios trunfos, e os seus próprios trunfos são trunfos geopolíticos. E, portanto, pode usá-los, pode puxá-los, pode estabilizar os equilíbrios. Portanto, não é fácil e as consequências podem ser bastante graves para todos. E eu concordo que uma das razões que tende para o acordo é exatamente porque o não acordo é demasiado grave para qualquer uma das partes. Mas há aqui outro elemento também que eu acho que é importante e que na verdade, empurra para o acordo, que é, na verdade, os gregos não querem sair do euro, não é? Aquilo que as sondagens mostram é um grande descontentamento, é, de facto, o desaparecimento da classe média, que é um pilar estrutural de qualquer sociedade democrática, razão pela qual, digamos, os partidos mais radicais, e o Syriza é uma federação de partidos radicais, teve esta expressão eleitoral, porque isto é, de facto, fenómenos de sociedades onde as franjas e os radicalismos começam a preencher o espaço moderado, que normalmente é o da classe média, não é? Portanto, se a classe média desaparece, é isso que acontece. Mas, de facto, os gregos, aquilo que têm demonstrado é, quer dizer, querem abandonar o plano de resgate, mas querem ao mesmo tempo ficar no euro, não é? A determinada altura, inclusivamente Edmundo, há um jornalista grego na conferência de imprensa que segue a reunião, há um jornalista grego que pede um comentário ao presidente do Eurogrupo, ao do Selblum, e diz ele que na Grécia se está a vender um bocadinho a ideia, o Syriza vende, o governo vende a ideia de que vão deixar o programa atual chegar ao fim, no dia 28 de fevereiro, não pedindo uma extensão, e que vão ser obrigados a negociar outro programa e que esse segundo programa terá condições muito mais flexíveis. A ideia que se vende para dentro parece estar um bocadinho desfasada daquela que se está a viver na Europa. Como é que tipicamente o eleitorado reage a essas dissonâncias de alguma forma? Não, penso, se não se chegar a um acordo até dia 28 de fevereiro, será muito mais difícil chegar depois, não é? Portanto, parece-me que por isso terá que se chegar definitivamente até essa data. Agora, o que me parece é que esse desfazamento, enfim,
parece é que a Grécia, e concretamente em relação perguntava-me sobre a esse questão, desfazamento. no fundo, se a mensagem para dentro é tão diferente da mensagem que está na Europa, como é que o eleitorado vai reagir, de facto, se não houver um cumprimento daquilo que o Governo está a prometer? O problema para é que dentro? nós estamos aqui perante a última solução possível, provavelmente, não é? E o eleitorado grego poderá ter uma reação, porque, repare, mesmo que eventualmente o Syriza agora lhe desse para cumprir integralmente o programa e aceitar todas as exigências da Europa, ou todas as exigências da Europa, nós não sabemos se o povo grego iria reagir positivamente a isso, ou se, pelo contrário, iria demarcar-se do próprio Syriza e entrar em roda livre, porque esse é que é o grande perigo. Sim. E em relação ao Syriza, de facto, é um partido que tem, de facto, origens radicais, é um partido que tem e que também maximizou o discurso em termos de propaganda, mas isso é natural. Como qualquer partido vai ao encontro daquilo que o eleitorado quer, não é? Quer ouvir, e tem uma base populista clara. Mas, apesar de tudo, pelas posições que tem assumido até agora, parece-me ser um partido que, ainda estando nas margens do sistema, não quer sair do sistema. A pergunta que nós temos que colocar é se o Syriza não será a última hipótese de resolver as coisas num quadro institucional e democrático. Porque o que é que se sobra a seguir? É um partido de extrema-direita com 6 e tal % de eleitorado? E neste caso, Ou é o caos? e se este último reduto não funcionar, quem é que ganha, a esquerda ou a direita na Europa? Ao contrário. Na Europa em geral? Sim. Quer dizer, eu acho que é a esquerda ou a direita, ou a extrema esquerda ou a extrema direita. A questão é essa, não é? O que é que acontece, por um lado, eu aos acho que mais extremistas e o que é que acontece aos partidos que habitualmente têm experiência de governo? Uns mais à direita, outros mais à esquerda. Eu acho que aquilo que há vários cenários possíveis, não é? Portanto, o que está a dizer é se o Syriza não consegue fazer avançar o seu projeto, eu acho que isso talvez tenda a beneficiar os partidos do centro, não é? Eu creio que isso tende a beneficiar os partidos do centro. Mesmo depois do Hollande? Ou seja, mesmo depois do Hollande. Sim, mesmo depois do Hollande. Quer dizer, na lógica da holandização, é isso? Na lógica desde que começou esta crise, tivemos o primeiro exercício de alternativa da esquerda protagonizado pelo Hollande. Sim. Cedeu. Agora extremamos com o Syriza. Sim. Poderá eventualmente ceder. Não sei, mas eu acho isso uma leitura um bocado simplificada das Certamente coisas, não que é? é, por isso é que eu a convido. Não, e estava a fazer um bocadinho de confusão. Não. Sim. Porque eu acho que as coisas não são necessariamente, quer dizer, eu não vejo as coisas em termos de ceder ou deixar de ceder. Quer dizer, eu volto àquilo que é o nosso argumento inicial. Eu vejo as coisas como um processo negocial, com elementos e com inputs que têm que vir de ambos os lados. Portanto, quer dizer, ceder ou não ceder. Mas há um dado neste processo negocial que eu acho que é importante colocar em cima da mesa, que é, de um lado e do outro, nós não temos blocos homogéneos a negociar. Ah, claro. Isso é muito importante. De um lado do Syriza temos uma federação de partidos e uma uma coligação. federação de vontades, uma coligação que em qualquer momento de conflito se desmenora. E do lado da Europa também não há tanta homogeneidade como isso. Aliás, esta questão... Há sensibilidades muito diferentes. Muito diferente. E nesta questão que está em causa, comum, sobre a dívida, enfim, é uma questão de semântica, serem obrigações perpétuas ou ser a reestruturação da dívida, enfim... Já toda a gente percebeu que a Grécia não pode pagar e, portanto, tem que haver ali qualquer coisa como a reestruturação da dívida. O grande problema, e acho que a grande questão, não está na dívida. A grande questão está na questão orçamental, na questão fiscal orçamental. A Europa evolui ou não evolui para uma maior flexibilidade orçamental, no sentido do crescimento, etc., e menos austeridade? Permite ou não permite reduzir a pressão sobre os déficits? Porque isso está toda a gente à espera. Excetuando a Alemanha e os países ali perto da Alemanha, todos os outros querem flexibilidade orçamental. E vai haver uma pressão. Não há unidade de um lado e do outro. Portanto, temos que contar que em negociações isto também é muito importante. Às vezes dificulta, e agora é questão política, às vezes dificulta o facto de ter muita gente. E eu acho que neste caso poderá simplificar. Agora, chegarem todos a acordo de um lado e todos a acordo do outro é complicado, porque se houvesse só uma posição de um lado, uma posição do outro, era mais fácil negociar. Quem está a negociar do lado não está a negociar sozinho, está a negociar pelos outros todos. Isso é uma situação terrível, na minha opinião. E do lado do Syriza também é a mesma coisa. Ele, quando está a negociar, não é só a posição dele, ou da facção dele, está a pensar numa confrontação de vontades. Isto numa mesa de negociações, são discussões ideológicas, mais uma vez, questões políticas, que são mais difíceis de conciliar e tornam as negociações, na minha opinião, mais demoradas, mais difíceis. E depois temos que ter em conta o que é que poderá acontecer eventualmente se estas negociações forem frustrantes para o povo grego
se o Syriza tiver que ceder em toda a linha, que consequências políticas é que haverá, é que daí decorrerão, não é? Portanto, até que ponto... Do povo e dos parceiros políticos, não? Exatamente, mas no caso concreto, eu considero que pode haver, de facto, essa desilusão, esse desapontamento em relação às altas expectativas que o próprio Syriza colocou, não é? E que reação é que o povo grego vai ter. Portanto, se o próprio Syriza e o governo, que é um governo de coligação, vai ter, perder a mão em relação à própria população e à sua reação, que consequências é que daí advirão? Eu gostava que ouvíssemos todos as declarações de Varoufakis à saída também desta reunião do Eurogrupo e neste momento ainda não está legendado convenientemente esta declaração do Mr. Varoufakis. Faremos o possível para resumi-la no final, só apenas há alguns segundos vamos ouvir. We were offering to refrain from effectively implementing our own program, the program that we were elected to implement for a period of 6 months, and all we were getting back was a nebulous promise of some flexibility that was never specified. Under those circumstances, ladies and gentlemen, it proved impossible for the Greek government, despite our infinite goodwill, to sign the offered communique. And so the discussions continue. All that tonight has proven is that Europe is going through a difficult process of adjusting to the fact that there is a government now in Greece which is challenging a program that has been going for 5 years, which has failed quite clearly in the minds of all people who don't have a vested interest in pretending that it hasn't failed. And our difficulty is to convince our partners that Europe must cut its losses with a program that is not working. On the basis of this understanding between us and the Commission, I have no doubt that within the next 48 hours, Europe is going to come together, official Europe is going to come together, and we shall find the phrasing that is necessary so that we can submit it and move on to doing the real work which is necessary to establish common ground and to build a new contract between Greece and Europe, which will be both good for Greece and for Europe. Resumindo, Varoufakis, ministro grego das Finanças, dizendo que a Europa tem que limitar as suas perdas e chegar a um acordo depois de um programa que manifestamente não funciona, promete um acordo nas próximas 48 horas e Lívia refere-se sempre à Europa como nós, incluindo de facto a Grécia na Europa, mas ao mesmo tempo acaba por dizer isto é um problema europeu, quase como se a Europa é que estivesse entre a espada e a parede. A Europa tem esse peso todo, a Grécia tem esse peso todo. Eu acho que qualquer um dos países membros da União Europeia tem um peso muito grande na União Europeia e nos processos, enfim, de tomada de decisão, não é? E das políticas, de decisão da política. O que eu acho muito interessante nestas imagens que nós tivemos a ver é, de facto, como, sobretudo, a questão do estilo também do ponto de vista político interessa, não é? Quer dizer, mais um elemento que veio aqui tornar as coisas complexas do ponto de vista político é, de facto, este homem trouxe um estilo, e o Primeiro-Ministro, não é? E o Tsipras trouxeram um estilo diferente também a fazer política, não é? Um estilo muito assertivo e um estilo, ao mesmo tempo, desafiante, não é? De quem pode pôr as coisas em causa e isso eu acho que também está a causar grande dificuldade, sim, grande tensão, mas também grande dificuldade e é necessário haver aqui um ajustamento também. Mas voltando, no fundo, àquilo que nós estávamos a dizer anteriormente, esta intervenção também o que, no fundo, mostra é também, apesar de tudo, um elemento de pragmatismo dizendo nem os restantes parceiros, nem a própria Grécia querem perder a face neste processo. E, portanto, na verdade, o espaço de flexibilidade que vai ser aqui procurado nas próximas semanas, eu acho que tem a ver com isto. Quer dizer, nem a União Europeia e os restantes países e nem a Grécia podem sair com a sua face completamente perdida. Por isso é que eu acho que o que vai acontecer não é propriamente ou o Syriza consegue impor absolutamente a sua vontade, ou então não há nada, ou então é a União Europeia e os restantes 27 países que conseguem obrigar o Syriza e o Syriza é derrotado. Quer dizer, eu não me parece que esses sejam os cenários mais plausíveis. Eu acho que, francamente, o cenário mais plausível, porque é o interesse de ambos, não é? De ambas as posições, é, de facto, procurar um compromisso. E um compromisso que seja aceitável do ponto de vista político para consumo interno, tanto dos restantes 27 países e das instituições da União Europeia, quer a nível interno da Grécia. Edmundo,
Estamos numa altura, e agarrando aqui na ideia do José Poças Esteves, das negociações dos dois blocos estarem, cada um por si, dividido em várias vozes, é um processo que na Europa traz à memória uma história, de facto, que é de países muito diferentes, com culturas muito diferentes. É talvez o primeiro teste a este cimento que se esperava que fosse a União Europeia. Sim, a Europa é civilizacionalmente, tem uma herança civilizacional comum, mas tem também histórias muito diferentes. Aliás, a história de toda a Europa é a história da guerra, é a história da violência entre países, é a história da construção das identidades nacionais, não é? Até que a Europa se suicidou entre 1914 e 1945. Perdeu os impérios, perdeu o peso económico, perdeu o peso militar, político, tudo isso. E o centro de gravidade do mundo deixou de ser a Europa ao fim de muitos séculos. E o projeto europeu é exatamente a procura não daquilo que une, mas daquilo que divide, não daquilo que divide, mas daquilo que une. Ou seja, desse tronco comum de valores de civilização, que hoje em dia até estão, enfim, bastante abalados com o terrorismo, etc., com tudo que por aí tem havido. Mas, de qualquer modo, é esse tronco comum que nós temos que procurar. E o projeto europeu foi construído com base em 3 pressupostos. Basicamente, paz, que nunca tinha havido, democracia e progresso, não é? E, portanto, é precisamente em nome desses valores e desses 3 pilares fundamentais que estamos todos condenados a entender. E há 2 que estão particularmente comprometidos, do progresso. Sim, não é necessariamente progresso, prosperidade. Prosperidade, prosperidade. Está para todos a gostar no Tratado de Roma, no preâmbulo, exatamente. Sim. E a paz, de alguma forma, no caso da eu espero não chegar aí, mas esse será o último a acabar. Mas, quer dizer, se as coisas corressem pelo pior possível, que eu creio que não acontecerá, no limite, seria isso. Já Poças Esteves, hoje também tivemos a oportunidade, e pensando aqui nas reações de cada país, tivemos a oportunidade de ouvir Alfredo Bruto da Costa, Conselheiro de Estado, e que veio acusar este governo, de ter falta de personalidade política neste governo português. Como é que comenta esta afirmação? Falta de personalidade política? Sim, na condução deste processo da Grécia e da sua afirmação na Europa. Não sei se posso chamar falta de personalidade política, porque em termos de personalidade política a posição foi sempre muito clara. Não tem havido hesitações. Não quero dizer que tenha sido pelo lado certo, mas não tem havido... Sim, não há indefinição. Não há indefinições, tem sido muito claro, colocou-se num papel, tem defendido muito bem o papel e muito bem comportadinho nesse papel. Portanto... se ter personalidade política é combater e defender de outra forma, digamos, uma posição contra outra, mas aqui o governo português nunca teve uma posição contra outra. Limitou-se a aceitar aquilo que a Europa dizia e comportar-se como um bom aluno perante a Europa. Foi a atitude política deste governo. E, portanto, esse foi o posicionamento. A pergunta que se coloca é: e se as coisas mudarem daqui para a frente? Portanto, obviamente que está dependente, mas intencionalmente quer estar dependente porque quer ter as boas graças da Europa. Acha que esse é o caminho certo? Sim, senhora, mas acha que é o caminho certo. Mas então, e se por acaso as coisas evoluírem no sentido de haver aqui uma aproximação mais a uma terceira via, ou uma via mais à grega, o que é que vale mais? Manter a personalidade política ou criar condições melhores também para Portugal? Aí, obviamente, o Governo teria que fazer uma cambalhota muito grande se mudasse esta posição do bom aluno, seguindo as orientações que a Europa está a dar. Nós esperamos a Europa, respeitamos a Europa diz-nos que é assim e nós fazemos para ter as boas graças da Europa. Se agora de repente mudaste esta posição, aí claramente que era falta de personalidade política e era sinal de que não sabia o que é que queria e não tinha um caminho próprio, tinha um caminho imposto por outros. Aí é que teria falta de personalidade política, independentemente da correção ou não das posições. Não é? Estou a falar em termos de personalidade e de seguir uma linha de orientação que definiu. Nesse aspecto, até de uma forma muito teimosa, seguiu uma lógica muito consistente. Nem sempre da forma correta, mas sim uma lógica consistente. Talvez tivesse sido mais prudente. É evidente que o Dr. Passos Coelho, isto pode parecer uma coisa um bocado agressiva de dizer e, portanto, ponha-se com as devidas aspas, de facto, o sucesso da Grécia neste processo seria muito mau para o Dr. Passos Coelho. Portanto, provavelmente ele deseja claramente que isto não aconteça. Agora, parece-me que, porque põe em causa a sua legitimidade e porque se poderá perguntar, e a opinião pública perguntará, se os portugueses tivessem feito a mesma coisa que os gregos, se não teríamos tido um resultado semelhante ao deles. Eu penso que não, porque as circunstâncias são diferentes. Mas, de qualquer maneira, a opinião pública perguntará isso, não é? Portanto, não convém ao Dr. Passos Coelho que a Grécia tenha demasiados benefícios disto.
Porém, eu penso que seria mais benéfico para o governo português ter sido mais prudente nas suas posições. Porque no caso de haver essa cedência substancial... Falar de menos ou falar de diferente? Sobretudo ser muito prudente, não tomar uma posição Mas muito clara. ultimamente, está-se a referir aos comentários de mais Passos Coelho, recentes, quando mais disse recentes. da Que não ia à brincadeira de conferência da crianças, dívida, etc., que era um por aí conto fora. para crianças. Exatamente. Porquê? Porque se houver cedências substanciais à Grécia, naturalmente que Portugal também poderá beneficiar delas. E, portanto, acho que era mais inteligente talvez fazer uma jogada de esperar para ver e, em função daquilo que a Grécia obtiver, nós podermos tentar obter para nós. Alexandre, acho que permite voltar atrás. Nós já discutimos isto aqui e esta questão que o Edmundo acabou de levantar, acho que é extremamente relevante para voltarmos atrás. Uma das razões porque a Europa e os diferentes membros que fazem parte da Europa não estão interessados em que a Grécia tenha sucesso neste processo é exatamente aquilo que o Edmundo está a dizer. Espanha terá que resolver o problema com o Podemos. Portugal terá que dizer, então, porque não eu? Porque foi preciso vir a Grécia para resolver isso. A própria França diz, então, nós que somos a França, somos a grande França, não conseguimos impor a nossa vontade, e agora vem a pequena Grécia que consegue. Politicamente, há aqui posições muito difíceis de defender no caso de haver um sucesso estrondoso do lado da Grécia. Portanto, é aqui um jogo de equilíbrios. Mas, por outro lado, nós podemos olhar para esta questão e dizer assim, mas em última análise, quem é que se encontra em melhor posição neste momento? E quem tem melhor qualidade de vida? E quem é que vê as suas condições de vida com mais futuro? São os gregos ou são os portugueses? São os gregos ou são os irlandeses, não é? E, portanto, a questão também se tem que colocar desta maneira, não é? Não é uma questão apenas de governos. E porque uma coisa que é preciso também situar é que nós estamos a falar de negociação do programa que existe com credores institucionais. O regresso aos mercados e ao financiamento dito normal está há anos para a Grécia. Nós não estamos a falar de igualar circunstâncias. Lívia, eu gostava muito de ouvir a sua opinião relativamente àquilo que se pode esperar dos cenários possíveis agora com os movimentos como a Front National, o Podemos, porque de repente parece ter havido aqui algum silêncio, quer do Podemos, quer da Front National, agora só se fala de Grécia. Também eles estão a esperar para ver, ou não? Não, quer dizer, eu acho que da vitória do Syriza, e foi uma vitória, enfim, muito relevante, não é? Ninguém esperava que os números fossem estes, não é? E aumentaram, devo dizer que a última as sondagens mostraram, eu sei, e portanto, de facto, digamos que isso fortaleceu internamente e dá, digamos, mais vitalidade a esses partidos variados e diversos, aliás, de extremos diferentes, nos vários países europeus, não é? Nos quais nós podemos incluir até outros partidos também na Holanda, na Alemanha, de certa maneira, enfim, diferente, mas associar também um certo radicalismo anti-europeu do UKIP no Reino Unido, etc. E, portanto, isso deu-lhes, de facto, alento. Agora, nas eleições gregas, quem vota são os gregos. Nas eleições em França, quem vota são os franceses. E assim sucessivamente. Portanto, eu também me parece um bocadinho simplista tirar esta eleição direta de que o Syriza ganhou na Grécia, então o Podemos vai de certeza absoluta ganhar as eleições em Espanha, ou o Front National vai de certeza ganhar as eleições em França, não é? Acho que as coisas não são assim. Acho que uma coisa são os eleitores gregos, que têm uma cultura diferente, que têm um modo, digamos, de se expressar politicamente e uma cultura política, como o Edmundo já referiu, substancialmente diferente daquela que existe em Espanha, daquela que existe em Portugal, daquela que existe em França ou daquela que existe na Alemanha. E, portanto, eu acho que há uma dinâmica que esses partidos, de facto, estão... Aliás, porque eles próprios têm contactos entre si, muitos deles, não é? Têm contactos entre si, partilha de experiências e dar apoio e tal. Nós sabemos, por exemplo, 2 ou 3 deputados, por exemplo, do Bloco de Esquerda, que tiveram presentes na Grécia nos dias das eleições, a acompanhar as eleições, a partilhar a experiência com o Syriza, do Podemos também, nós sabemos isso. E, portanto, claramente há aqui uma dinâmica nova nesses partidos. Isso não quer dizer nada, no meu entender, do ponto de vista daquilo que serão os resultados eleitorais. Com isto eu não quero dizer, quer dizer, estou a dizer, não quero dizer nada que esses partidos vão ganhar as eleições. Com isso não estou a dizer, no entanto, que obviamente eles não vão ter uma maior expressão eleitoral. E eu acho que sim, mas então direi que, digamos, isso será fruto mais diretamente da crise, não é? E do descontentamento político e social, do que propriamente de uma espécie de efeito contágio da vitória do Syriza na Grécia para com os outros países. E não uma mudança estrutural naquilo que é o tecido... Não é cíclico, é conjuntural, não é? É conjuntural, sim, eu acho que está associado a questões... Ciclos económicos. Sim, eu acho que está associado a uma questão conjuntural, e quer dizer, e também isto são fenómenos que estão muito bem estudados do ponto de vista da ciência política, quer dizer, em momentos
momentos onde, de facto, as condições sociais e económicas estão em crise, não é? E são mais difíceis, e nós vimos isso várias vezes ao longo do século XX, o que acontece é que os países mais radicais, não é? Mais extremistas, ganham sempre do ponto de vista eleitoral. Quando tudo falha, não é? Ou quando Pois, tudo quando as coisas parece começam falhar. a falhar, ou quando há uma grande indefinição, porque o discurso desses partidos É é um apelativo. discurso muito mais apelativo. O que, isso não impede, no instante, de dizer, é apelativo e é utópico, não é? E, mais uma vez, porque a realidade é muito mais complexa e, no meu entender, a resolução dos problemas da realidade implica mais pragmatismo do que utopia, não é? Mas, de facto, as pessoas, quando estão sem alento, sentem-se mais atraídas, no fundo, por esse discurso idealista e utópico, claro. Edmundo, e justamente criou-se aqui uma situação que, quando é constituído o projeto europeu, havia uma utopia e agora um pragmatismo. Como é que vamos estar daqui a 5 ou 10 anos, a meio caminho entre uma coisa e outra? Ou completamente pragmático? Pois, se calhar precisávamos de outros Chamonix, mais dos É pais falta de fundadores estadistas? novamente. É falta de estadistas. Parte, eu creio que, de facto, eu acho que se descurou, e sobretudo na gestão desta crise, descurou-se demasiado o aspecto político, que é o fundamental. E, portanto... Até porque é uma união, não é? É uma união, e é uma união política, não é? claro. E, portanto, consequentemente, eu acho que se descurou demasiado isso, e um dos efeitos que aconteceu na Grécia, eu espero que não aconteça em França, porque no caso da França há aquela união republicana, portanto, acho que perante o espectro de uma vitória da senhora Le Pen, aquela união republicana que venceu Jean-Marie Le Pen e que votou toda em Chirac, pode ser que cria ali uma barreira ao avanço, pelo menos espero eu, ao avanço dessa direita radical. Mas, de qualquer maneira... Centrada em quem? Diga? Centrada em quem? Em que partido? Em que Partido, em pois, que essa é que é a figura? questão, mas eu penso que no limite haverá aquela união republicana em que os franceses vão cumprir o que diz no seu hino e vão se levantar os filhos da pátria, digamos assim, da pátria republicana. Agora, de facto, é um projeto político, como dizia a Europa, e temos que voltar à política porque a deixámos pelo caminho, não é? E estão a haver consequências. Primeiro na Grécia, como digo, eu espero que não se repita noutros países. Em França, creio que não chegaremos a esse ponto. Em Espanha, não sei. Talvez não. Mas que é, de facto, termos quebrado o consenso dos partidos do centro sobre o qual foi construído esse tal projeto político europeu. Ou seja, a seguir à guerra, foi a social-democracia e foi a democracia cristã que construíram a Europa do progresso, da paz, da prosperidade, da democracia que falei há pouco. E, portanto, o Syriza é uma primeira quebra nesse consenso democrático, neste caso de dois partidos que dominavam o sistema, como acontece na generalidade dos países europeus, ou seja, partidos de centro-esquerda ou centro-direita, portanto, mas do amplo consenso democrático, partidos que existem há 40 anos, portanto, desde que a Grécia é um regime democrático, depois do golpe do fim da ditadura dos coronéis, e pela primeira vez isso se quebrou. Se eventualmente começa a quebrar-se noutros países, começa a tornar-se uma gestão mais difícil, não é? Porque as posições polarizam-se e o tal amplo centro democrático que construiu a Europa vai estreitando a sua base. Para já e para os mercados, José Poças Esteves, a Europa continua unida. Sim, podemos dizer que sim. Digamos, a Europa, os mercados já racionalizaram este conflito. E eu acho que os mercados entendem de que vai haver um consenso. E, portanto, acham que isto são as tais maximizações de posições iniciais. Vai ser um jogo de cedências e os mercados já têm o quadro definido e estão a apostar claramente de que vai haver um entendimento. Meus senhores, agradeço muito a vossa presença nesta especial ETV, em que estivemos a olhar para o desfecho do Eurogrupo, sem acordo entre a Grécia e os parceiros europeus, com a promessa de Varoufakis de que em 48 horas será possível chegar a um acordo. A Europa diz que a bola está do lado da Grécia, terá de ser a Grécia a pedir uma extensão do programa e, a acontecer esse pedido, deverá haver novo Eurogrupo na próxima sexta-feira. Foi um prazer estar consigo. Até amanhã.